o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, que privilégio nós temos de abrir a palavra de Deus e aprender das Escrituras. Hoje nós vamos, se Deus permitir, concluir a visão panorâmica de Apocalipse. Eu disse nas duas primeiras aulas que não é um sermão, é uma aula, um pouquinho diferente então daquele estilo de pregação. Nós caminhamos até agora, até o capítulo 16. Então hoje nós vamos trabalhar o 17 até o capítulo 22. Antes de entrar propriamente na aula, eu preciso fazer uma recapitulação breve, para que quem está aqui pela primeira vez possa também pegar o sentido desta exposição. Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler novamente os versos 1 e 2. Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Frise a expressão, as coisas que devem acontecer. Não é que talvez aconteça, é que podem acontecer, as coisas que em breve devem acontecer. Isso faz toda a diferença. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bom, agora vamos então fazer um breve resumo até aqui para a gente seguir com os capítulos 17 a 22. Eu disse no começo que nós temos 4 correntes que tratam deste assunto. A igreja evangélica brasileira e mundial está dividida entre essas 4 correntes. Não há nenhum problema maior de você subscrever esta ou aquela. Você pode estudar todas, fazer uma opção por uma delas, porque o que é doutrina, e não se pode jamais divergir, discordar, são pilares, são colunas, são cláusulas pétreas das Escrituras, não pode mexer. Então, o que é doutrina nessa questão do livro? Segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final, bem-aventurança eterna, condenação eterna. Isso não pode mexer. Agora, essas doutrinas são olhadas pelos cristãos de diferentes modos. E então nós temos 4 grandes correntes. Nós temos o que é chamado muito popularmente hoje de pré-milenismo dispensacionalista. Nós temos o chamado pré-milenismo histórico. Nós temos o pós-milenismo e nós temos o amilenismo. Dessas correntes, hoje, talvez no meio evangélico brasileiro, a mais popular e talvez seguida pela maioria é o chamado pré-milenismo dispensacionalista. E nesse sistema, a ideia é que Israel é uma coisa e a igreja é outra. A ideia é que a segunda vinda é em 2 turnos, tem um arrebatamento secreto e depois então da chamada grande tribulação é que Jesus Cristo volta visivelmente. A ideia é que vai ter mais uma ressurreição. A ideia é que Jesus vai reinar fisicamente, literalmente, aqui 1000 anos. O pré-milenismo histórico diverge do pré-milenismo dispensacionalista porque ele não acredita que Jesus vem antes da grande tribulação, num arrebatamento secreto, mas que Jesus vem depois da grande tribulação ou dentro da grande tribulação, visivelmente.
Então não tem 2 turnos na visão pré-milenista histórica. E que Cristo reinará fisicamente, literalmente aqui 1000 anos. O pós-milenismo tem uma visão de que o mundo vai sendo cristianizado, a pregação do evangelho vai alcançando as nações, e então cumprir-se-á Abacuque 2,14, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então nós encerraríamos a história no auge, no apogeu, no ápice, a ponto de os estudiosos dessa linha dizer que a proporção dos salvos em relação aos perdidos seria a mesma das pessoas que estão livres, soltas, com os que estão presos nas cadeias e penitenciárias. Mas a corrente que nós optamos, e é por esta linha que nós estamos seguindo, é a chamada amilenismo. Preciso já dizer que a expressão não é feliz, porque o prefixo "a", na língua portuguesa, é um prefixo de negação. Só que o amilenismo não nega o milênio. Porém, olha o milênio não como literal, mas como simbólico, como todo o livro, praticamente Apocalipse, é simbólico. E nesta visão, de fato, a igreja passará pela grande tribulação, porque a segunda vinda de Cristo é única. Como as 3 outras correntes pensam, pré-milenismo histórico, pós-milenismo e arminianismo, que Cristo, num período muito difícil, que a Bíblia chama de a grande tribulação, que a Bíblia chama de o pouco tempo de Satanás, que a Bíblia chama de a apostasia, e que a Bíblia chama da manifestação do homem da iniquidade. Então, num tempo de esfriamento do amor, num tempo de apostasia espiritual, num tempo de crudelíssima perseguição à igreja, Jesus Cristo se manifesta gloriosamente. E Ele não arrebata a igreja da tribulação, antes da tribulação, mas no meio da tribulação, é o que Paulo ensina em 2 Tessalonicenses capítulo 1. E que quando Cristo vem, Ele estabelece, Ele vem, os mortos ressuscitam, Ele se assenta no trono, julga as nações, põe os seus inimigos debaixo dos seus pés, lança no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e então haverá novos céus e nova terra. Nós estamos seguindo essa linha. E essa linha, olha o Apocalipse, não como uma história que começa do ponto 0 ao ponto 10, como se estivesse uma linha sempre ascendente, como se começando lá na primeira vinda e a história vai ocorrendo, como os dispensacionalistas pensam, que cada igreja representa uma fase da igreja, a igreja primitiva, a igreja dos pais da igreja, a igreja dos apóstolos, pai da igreja, da Idade Média, da Reforma, do avanço missionário, da apostasia. Não. Entendemos que este livro tem 7 sessões paralelas e progressivas, de tal maneira que cada sessão das 7 compreende o período da primeira à segunda vinda de Cristo. E em todas essas 7 sessões, a verdade principal de cada uma delas é a segunda vinda de Cristo, que é repetida em cada uma das 7 sessões paralelas. Quais são essas sessões? Eu gostaria que você hoje saísse daqui com esse esboço na sua mente. Fácil de guardar, muito fácil. Então, a primeira sessão é o que nós chamamos de os 7 candeeiros, as 7 igrejas, capítulos 1, 2 e 3. A segunda vinda de Cristo está postamente clara lá no capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá. A segunda vinda já está ali. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, são os 7 selos. Os 7 selos. Lembre que lá no capítulo 5,
aquele que está sentado no trono tem um livro nas mãos, escrito por dentro e por fora, de todo, selado com 7 selos. E foi feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a pergunta foi feita no céu, na terra, debaixo da terra. E nenhum anjo, nenhum homem, nenhum demônio foi encontrado capaz de dar significado à história. E João chorava. E o ancião disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E então quem desata os selos é o Senhor. E o que são os selos? É a perseguição do mundo à igreja. Cavalo branco, o Senhor Jesus liderando, porque Ele é quem comanda a história. O cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é a fome, o cavalo amarelo é a morte. E todos esses acontecimentos vão se desdobrando, e a segunda vinda de Cristo está claramente posta lá no capítulo 6, versos 12 a 17, a grande cena do dia do juízo. Depois vem a terceira sessão paralela, dos capítulos 8 a 11, são as 7 trombetas. O que são as trombetas? São o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. Mas esse juízo ele é parcial por quê? Porque ele vem misturado com a misericórdia. Toda trombeta de Deus é um alerta, é um aviso para os homens, para a história, para a humanidade, dizendo o seguinte: ainda tem tempo, ainda tem chance, ainda dá para se arrepender, ainda dá para voltar-se para mim. É por isso que é um terço que é atingido. E as trombetas tocam e atingem aonde? A terra, os mares, os rios, os astros, os homens. E a segunda vinda de Cristo está claramente posta no capítulo 11, verso 15, verso 18. Mais uma vez, essa verdade da segunda vinda de Cristo vai sendo enfatizada. As sessões são paralelas. Olhamos a semana passada, segunda-feira passada, nos capítulos, a quarta sessão paralela, capítulos 12, 13 e 14, que é o levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão, que é o diabo. Capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Então, no capítulo 1 a 11, a perseguição está aí, mas não está ainda com toda a sua força e com toda a sua fúria. Agora esses inimigos se levantam. No capítulo 12, a intenção do dragão é matar o menino. O menino é Jesus. Mas ele foi arrebatado ao céu, ele está entronizado. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele está no trono. O diabo não pode mexer com ele. Então ele persegue a igreja. Quem é a igreja? Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Há uma luta no capítulo 12, quando o dragão luta contra o filho, luta contra a mulher que é a igreja e luta contra os anjos, e ele é derrotado nessas 3 instâncias. Só que o dragão não está sozinho, ele tem agentes. E então no capítulo 13 vem o anticristo e o falso profeta. E é muito importante enfatizar isso, porque o diabo sempre quis ser um imitador de Deus, e porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele também vai querer ser trino. O dragão, o anticristo, o falso profeta. Porque Jesus, sendo Deus, se fez carne, ele também vai querer uma espécie, um simulacro da encarnação, quando ele vai entrar no anticristo e dar ao anticristo todo o seu poder e toda a sua autoridade. Uma espécie de encarnação de Satanás. Porque Cristo tem os seus selados, ele também vai ter a marca dele, a marca da besta, 666. Porque Cristo tem uma noiva, a igreja, ele vai querer também ter uma, que vai ser a grande meretriz, a grande Babilônia. E então você vai notar que esse quarteto do mal se levanta, a ponto de Apocalipse 13, versos 7 e 8, afirmar que todos vão adorá-lo, todas as nações, todos os povos, todas as terras, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus!
Nenhum crente, salvo pela graça, vai ser arrastado pelo anticristo. Nenhuma ovelha de Jesus será perdida. Nós estamos guardados, nós estamos em segurança nos braços do nosso bendito pastor. Bom, nós encontramos agora então, nós vamos seguir daqui para frente, porque olhamos também nos capítulos 15 e 16, as chamadas 7 taças da ira de Deus, e agora as taças, paralelo com as trombetas, a diferença entre as trombetas e as taças é que as trombetas era juízo parcial, as taças é o juízo total, é a consumação da cólera, não mais um terço, agora é o juízo final, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Jesus volta, a porta se fecha, não adianta surrar a porta, não adianta pedir azeite emprestado, não adianta clamar para o noivo abrir, a porta está fechada, chegou o dia do juízo, não tem mais chance de se arrepender. Hoje é o dia, aquele dia será tarde demais. Então, agora vamos seguir a partir daqui. Você vai ter então a sexta sessão, capítulo 17, 18 e 19. O capítulo 17, 18 e 19, contrastando com o 12, 13 e 14, se no 12, 13 e 14 é o levantamento do quarteto do mal, os capítulos 17, 18 e 19 é a queda do quarteto do mal. Então o que você vai notar comigo no capítulo 17 é a queda, 17 e 18, e até o comecinho do 19, é a queda da grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? É a grande meretriz. E o que é a grande meretriz? É a religião prostituída. E qual era a característica dessa religiosidade? Se você perceber, capítulo 17, verso 1, está escrito aí: vem mostrar-te aí o julgamento da grande meretriz. Note o adjetivo grande. Grande. É a religião apóstata, que vai seduzir. Se você perceber no verso de número 4, ela é marcada por grande riqueza. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias de sua prostituição. Então ela é rica, tem poder econômico na mão. Terceiro, ela é marcada de prostituição. E não só prostituição física, mas prostituição espiritual, e você encontra essa linguagem muito comum nos profetas, porque Deus é considerado o marido do seu povo, e a igreja é considerada a esposa do próprio Deus. Então toda vez que o povo se afasta de Deus e se prostra diante de ídolos, para Deus isso é um adultério espiritual. Então ela foi uma prostituta, porque ela induziu o povo à idolatria. Mas mais do que isso, ela é também violenta. Olha comigo os versos 5 e 6 do 17. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então é violência. Meus irmãos, é muito importante entender que a perseguição religiosa, ela foi a causa do martírio na história de mais de 200 milhões de cristãos. A terra está bêbada com o sangue dos cristãos. Se você perguntar, mas quando foi diferente? Não, o Senhor Jesus alertou que o mundo odeia a igreja. O mundo nunca gostou da igreja. Igreja e mundo são coisas totalmente diferentes, diametralmente opostas. O mundo jaz no maligno. O chefe, governador que controla o sistema do mundo é o diabo. Ele é o príncipe das trevas. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então a igreja nunca vai ser parceira do mundo, porque a Bíblia diz o seguinte: se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você.
Você não pode se conformar com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, é de outra natureza, ele persegue a igreja, ele odeia a igreja, porque ele odeia Cristo na igreja. A cristofobia é uma realidade hoje, como foi uma realidade lá nos primeiros séculos. Se a igreja não é perseguida pelo mundo, é porque ela está apática, ou porque ela está indiferente, ou porque ela está sendo amiga do mundo. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 2 Timóteo 3,12: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Não é alguns, não, todo. Então essa é a realidade. Agora você vai perceber que esta mulher, a grande meretriz, está sentada sobre 7 montes e 7 reis. Olha 17, 9 e 10 comigo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. O que é isso? Quem são esses 7 reis? 5 não existem mais. Um existe, o outro quando chegar vai durar pouco. É claro que o profeta o João está olhando para a história. Você vai pensar no Egito, na Assíria, na Babilônia, no Império Grego, no Império Romano. Qual que não existe e que vai durar pouco? É o reino do anticristo. Quando ele vier, vai durar pouco. Porque o anticristo vai ter um governo universal. Está escrito lá, quer olhar comigo? Capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que vai durar pouco? Porque ele vai ser derrotado, não é por força militar, não é por força bélica. Na grande batalha, que a Bíblia chama batalha final, que é a batalha do Armagedon, Gog e Magog, a única arma que vai ser acionada, não vai ser bomba, não vai ser canhão, vai ser a espada que sai da boca de Jesus. E a Bíblia diz que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Não é uma conflagração, as pessoas ficam imaginando lá em Israel, né? Nós estamos com tantas caravanas para Israel, e você chega lá no Monte do Precipício, lá em Nazaré, e você olha aquela campina bonita ali, é chamado a planície do Armagedon, e tem muita gente que acha que vai ter uma grande batalha lá. É tão pequeno o local, você que conhece a largueza desse país, pequenininho, né? Não dá, não combina, não dá certo. Até porque essa batalha não vai ser uma batalha de conflagração de exército, vai ser que os inimigos de Deus se levantarão contra o Cordeiro. Mas essa luta, irmãos, não vai ser física, de espada, de canhão, de tanque de guerra, de bomba, de míssil. Não. A vitória é na manifestação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai deitar por terra todos os seus inimigos e colocar debaixo dos seus pés todos os inimigos. Louvado seja Deus. Mas a vitória está escrita aí no verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. A igreja vence com o Senhor Jesus. A igreja é vencedora. Você vai para o capítulo 18, e aí você tem 4 vozes no capítulo 18, que ainda é a queda da Babilônia. A voz da condenação, versos 1 a 3. Olha o verso 2 comigo, 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Se a igreja vai ser a morada de Deus, conforme o capítulo 21, versículo 3, olha que coisa linda. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A grande Babilônia será morada de demônios, a igreja morada de Deus, a meretriz morada de demônios.
Depois você encontra nos versículos 4 a 8 a voz da separação. Olha aí o versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Esse retirar não é um retirar geográfico, irmãos. Jesus nunca propôs para a sua igreja ir para um mosteiro, virar um gueto. A igreja é sal, a igreja é luz. Ela está junto, mas não é. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Depois você vai encontrar a voz de lamentação nos versos 9 a 20. A grande Babilônia, com a sua riqueza, com o seu comércio, dominando o mundo econômico, político e religioso. Lamentação total, porque tudo isso entrou em colapso. E então, finalmente, você vai encontrar a voz de celebração a partir do verso 21 ao 24. E a versículo 21 mostra esta vitória retumbante sobre a grande Babilônia. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. É claro que isso é um símbolo. É um símbolo. Se você pegar uma pedra pesada e jogar no mar, para onde ela vai? Vai para o fundo. Vai para o fundo. E vai ser com esse ímpeto de uma cidade, de uma estrutura, que não é uma cidade, é um sistema, não é a questão geográfica, não é a questão que você pega, que joga lá, não, é todo esse sistema posto no maligno, político, econômico e religioso, que entra em colapso e que rui e naufraga. O final, você pode perceber comigo no capítulo 19, versos 1 a 3. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, é uma condenação eterna, final e definitiva. Pois bem, disse para vocês então que no capítulos 17, 18 e 19, é a queda desse quarteto do mal. Só que nesta sexta sessão paralela, João cuidadosamente guarda o último inimigo do quarteto, o diabo, para a última sessão. E aqui nesta ele vai mostrar a derrota do anticristo, do falso profeta também. Olha aí comigo, por favor. Capítulo 19, versículo 20. Mas antes de entrar no 19 e 20, é muito importante explicar isso aqui. No 19, 11 a 21, é a descrição mais gráfica, mais clara, mais eloquente, porque as sessões são paralelas e progressivas. Na medida que você vai caminhando para as sessões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, esta verdade vai ficando mais clara, e esta, portanto, é a descrição mais gráfica e eloquente da segunda vinda de Cristo, tá? Porque no versículo 11 ele diz que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e vai fazendo uma descrição de Jesus na sua segunda vinda. No verso 16, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora no verso 20, confira comigo, leia comigo, por favor, em voz alta, a derrota do anticristo, do falso profeta. Vamos juntos? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Pois bem,
Agora vamos para a última sessão. 7 sessões paralelas e progressivas. Dentro das sessões, disse vocês que cada sessão compreende o período da primeira à segunda vinda. Cada sessão tem um relato da segunda vinda e do juízo final. De tal maneira que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19. O 20 vai retornar lá na primeira vinda. Porque como é que começa o 20? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele se ressolte pouco tempo. Bom, os pré-milenistas entendem que esse texto é cronologicamente sucessivo do 19. Se o 19 termina com a segunda vinda de Cristo, então o 20 seria posterior à segunda vinda de Cristo. E daí eles entenderem que o milênio vai ser literal. Aceitar a literalidade do milênio é muito complexo. E eu não vou esgotar isso aqui, porque isso merece um estudo de 1 hora só nesse ponto aqui. Então eu vou dar eu disse para vocês que é um panorama, não é um estudo detalhado. Então pense comigo o seguinte: num livro que todo ele é simbológico, candeeiros, selos, trombetas, taças, uma besta que surge do mar, outra besta que surge da terra, 7 cabeças, 10 diademas, a grande meretriz, tudo isso é símbolo, o dragão, né? Então, são símbolos que trazem para nós uma realidade espiritual. Mas eu não posso literalizar esse símbolo no sentido da figura, porque imagine você, se você pintar um bicho que tem 7 cabeças, 10 chifres, o que vira? Vira um monstro, não vira? Mas tudo isso tem significado espiritual. Então, você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia a palavra milênio, 1000 anos, só tem aqui. Agora pense comigo a questão da dificuldade do milênio, por exemplo. Imagine você, Jesus sentado no trono. Onde seria esse trono? Jerusalém? São Paulo? Nova York? Fisicamente. Imagine crente glorificado já, porque tem gente glorificada. E no banco, no supermercado, enfrentando o trânsito de São Paulo. Poluição. É um anticlímax isso. Outra coisa, todo o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum lugar no Novo Testamento onde a segunda vinda de Cristo não seja imediatamente seguida da ressurreição dos mortos e do juízo final. E mais, você não encontrará nas Escrituras esse negócio de várias ressurreições. Quando o texto fala aqui da primeira ressurreição, eu preciso entender o que a Bíblia fala de ressurreição, primeira ressurreição. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos, e nos ressuscitou. Quando você se converteu, ou foi convertido, houve uma ressurreição, você estava morto. Essa é a primeira ressurreição. Aquele que nasceu 2 vezes, só morre uma. Aquele que nasceu uma vez, só morre 2. Morre espiritualmente e morre eternamente. Agora, vamos entender essa questão aqui, porque em que sentido o dragão está preso, o diabo está preso? Irmãos, preste atenção que a figura é simbólica. Ele vê um anjo forte, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Imagina um espírito, que o diabo é um espírito. Como é que se amarra um espírito?
com corrente. É simbólico. Como é que você joga um espírito dentro de um poço e tampa? Bota um selo? É símbolo. Mas dentro da hermenêutica, você interpreta um texto difícil à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto difícil. Então a pergunta é, onde no Novo Testamento que aparece a ideia de o diabo ser preso? Está lá em Mateus 12. E Jesus diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente, porque o valente tem uma casa bem guardada, e ele guarda em segurança todos os seus bens, sem primeiro vencê-lo, tirar a armadura que ele confiava, prendê-lo e dividir os seus despojos. O que significa isso? Que o diabo tem um reino, é o reino das trevas. Aquele que não se converteu ainda está debaixo da potestade de Satanás, fazendo a vontade do diabo. Ele atua nos filhos da desobediência. Mas quem é o mais valente? É Jesus. Jesus chega, despoja o valente, tira a armadura dele, a panóplia dele, e entra na casa dele e arranca os bens que estavam lá. Quem são os bens? As pessoas. O que aconteceu quando você foi convertido? Jesus foi lá na casa do valente, arrancou você da mão dele. Jesus transportou você para o reino da luz. Então, é exatamente essa questão aqui. O que significa que ele foi preso, então, e para não enganar as nações? Um ponto: o diabo não pode impedir que alguém por quem Cristo morreu, ao ouvir o Evangelho, seja salvo. É por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque quando você prega o Evangelho, Jesus Cristo disse: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui no aprisco, quando elas ouvirem a minha voz, ou seja, a voz do Evangelho, elas me ouvirão, e elas me seguirão, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em outras palavras, quando aquele que por quem Cristo morreu ouve o Evangelho, o Espírito Santo vai lá, tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. O diabo não pode impedir que as pessoas sejam salvas. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. É nesse sentido que está escrito isso. Mas vamos a seguir no versículo 4: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade. Vi também as almas dos santos decapitadas, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E a grande pergunta é essa: mas esse reinado de 1000 anos é aqui na terra? É isso que o texto está dizendo? Me permita explicar isso. O reinado é das almas. Preste atenção, o reinado das almas. A palavra trono aparece 47 vezes no livro de Apocalipse, 47 vezes. O trono só está na terra 3 vezes. 44 vezes o trono está no céu. E as 3 vezes que o trono está na terra é o trono do diabo e do anticristo. Esse reinado das almas não é aqui não, é lá. Quando um crente morre, desde Abel, o que acontece quando ele morre? Diz a Bíblia que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, quando um crente morre agora aqui, o corpo dele que foi feito pó, volta para o pó, mas o espírito dele é aperfeiçoado, a alma dele é aperfeiçoada, entra no céu, já começa a reinar com Cristo lá. Este é o reinado aqui. Esses 1000 anos, portanto, compreende o período da primeira e segunda vinda de Cristo. Seu avô, seu pai, sua mãe, seu parente querido, crente no Senhor Jesus que morreu e você sente saudade dele, ele está lá reinando com Cristo. E quando Cristo vier em glória, aqueles que estão lá na glória com ele voltarão com ele, e o corpo que está no pó, que é pó, vai se levantar da sepultura, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e vai se unir àquela alma que já estava no céu, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma verdade gloriosa, e é isso que esse texto está dizendo. Em seguida, vem, olha comigo os versos 11 a 15, a cena gloriosa do juízo final, que se segue à segunda vinda de Cristo.
Quem que vai ressuscitar? Todos, grandes e pequenos, todos. Quem vai passar pelo juízo? Todos. Que tem gente que pega aquele texto de João 5,24, em verdade vos digo, quem crê não entra em juízo. A palavra lá não entra em juízo no sentido de não entrar no juízo final, não. Não entra em juízo condenatório. Quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Todos vão entrar no juízo. Mas você não vai entrar lá no juízo para saber se você está salvo ou perdido, não. Essa questão é definida quando você creu. Vai se entrar no juízo para graus de galardão e graus de condenação. É por isso que o texto diz que os livros serão abertos. E todos vão ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. O que vai estar escrito nos livros? O que você falou, o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você pensou e desejou no seu coração. Por esses quesitos do julgamento, todos, sem exceção, estão condenados. Porque o quesito exige 100% de perfeição, e nenhum de nós é 100% perfeito, todos são pecadores. Porém, o que está escrito no versículo de número 15? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Por isso um outro livro será aberto, que não é o livro das obras, que não é o livro dos méritos, que não é o livro das realizações humanas, que é o livro da graça, que quando você creu, você foi selado com o Espírito Santo. Este livro já era conhecido por Deus antes da fundação do mundo, já estava na mão de Deus. E agora todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, e esse nome confere necessariamente com todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro, todos esses estão salvos. Todos os que não estiverem com o nome ali serão lançados no lago do fogo. Agora, o que vai acontecer com o diabo? Olha comigo, capítulo 20, versículo 10. Pode ler comigo? Vamos lá? Vamos juntos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde assim encontram não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite. Bom, mas ainda tem um outro inimigo. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo. Olha o que está escrito no capítulo 20, verso 14. Vamos juntos? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, se você conferir comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, você vai encontrar lá a seguinte expressão: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos os inimigos, quais são? O dragão, o anticristo, falso profeta, a grande meretriz, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Vitória consumada. Juízo concluído. Abre-se então, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Então agora já não tem mais nenhuma cena de condenação, agora a cena é dos glorificados. E o que você vai ver no capítulo 21 é o tabernáculo de Deus descendo, Deus vindo habitar com a sua igreja, Deus enxugando os olhos toda lágrima, não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais despedida, não tem mais adeus, não tem mais defeito físico, não tem mais briga com o espelho, não tem mais briga com a balança. Seu corpo vai ser um corpo de glória e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que resistiram à graça, está aí no capítulo, versículo 8, 21:8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A próxima cena que você vai ver é João sendo convidado para ver a beleza da igreja, a noiva, a nova Jerusalém. Olha aí o capítulo 21, versículo 9, parte B. Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro.
E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E ela é bela por fora. Aí você vai perceber no versículo de número 11, a qual tem a glória de Deus. Se você notar, ela é bela por dentro, versículo 19, os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas, e tem 12 tipos de pedras preciosas, lá no fundamento, ela é bela por fora e bela por dentro. Se você notar, essa igreja, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, versículo 14. Se você perceber essa igreja, a Nova Jerusalém, tem 3 portas, no leste, no oeste, no norte e no sul, ela tem porta aberta para todo lado. Ela é aberta para todos, não faz acepção, rico, pobre, grande, pequeno, homem, mulher, criança e velho, doutor e analfabeto, cientista e indouto, religioso e não religioso, todos aqueles lavados no sangue do Cordeiro podem vir, tem porta aberta. Ela é aberta a todos. Mas o versículo 27 diz que ela não é aberta a tudo. Está escrito assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Esta é a Nova Jerusalém, esta é a noiva, esta é a igreja. E nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele. E o capítulo 22, versículo 5, diz que não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E mais, nós contemplaremos a sua face. E eu quero então concluir. Desculpe de ter avançado um pouquinho no tempo, mas dizer para vocês uma coisa que me enche o peito de esperança. O livro de Apocalipse deveria ser a dieta diária da igreja num tempo de crise. Porque é o livro da esperança, é o livro da vitória, é o livro que mostra para nós que a história não está sem rumo, a história está comandada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Quem tem o controle não é Putin, não é Biden, não é OTAN, não é ONU. Quem tem o controle não são os poderosos deste século. Quem tem o controle da história é o Senhor Jesus. E a história não está à deriva, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história caminha para uma consumação final e a vitória de Cristo e da sua igreja. O mal não vence o bem. As trevas não vencem a luz. A injustiça não vence a justiça. O diabo não desafia Jesus. Você e eu somos seguidores daquele que é mais do que vencedor. A sua vitória está garantida.